Opa, torcedores vascaínos, dando início justamente por aqui e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Há cerca de 4 dias para a abertura da janela de transferências e assim as equipes podendo estar aptas a se lançarem no mercado da bola já para contratarem jogadores que possam chegar, o Vasco é uma dessas equipes que necessitará estar no mercado com a intenção de corrigir os erros que foram cometidos na montagem do elenco ainda na primeira janela de transferências lá no início de janeiro. É isso aí, o objetivo final do Vasco é conseguir corrigir os erros que foram realizados durante a montagem com a contratação de alguns jogadores que não conseguiram se encaixar principalmente no estilo de jogo ou também que não conseguiram desenvolver um bom futebol que estivesse conseguindo entregar um bom desempenho em campo. O Gigante da Colina continua muito atento no mercado da bola e por isso quer reforçar alguns setores do campo, setores esses que já estão traçados há bastante tempo dentro do planejamento dos diretores esportivos do Gigante da Colina. O Vasco tem a intenção de se movimentar justamente para reforçar primeiro o lado esquerdo, isso porque a equipe vê a necessidade de estar contratando mais um lateral esquerdo com a escassez de alguns jogadores que tem no plantel, onde Piton é o único que consegue desempenhar um bom futebol minimamente adequado para o estilo de jogo atualmente. Além disso, o Vasco também quer uma solidez maior em sua defesa. A zaga do Vasco foi uma das defesas mais vazadas durante essas 12 rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. Isso terá que ser revisto e por isso algumas contratações devem ser lançadas para esse setor. O meio de campo, principalmente, o Vasco tem a intenção de torná-lo um pouco mais equilibrado. O volante é uma das grandes prioridades para que o Vasco consiga a correção, onde não conseguiu a contratação de nenhum jogador desta posição ainda na primeira janela e agora terá que reaver no mercado da bola um bom jogador para esta posição. Além dessas 3 posições e setores já citados de forma anterior, o Vasco também busca uma nova referência para o seu ataque, ou seja, um jogador que possa agregar de forma ofensiva. A carência de um camisa 9 tem sido bastante enfrentada pelo Gigante da Colina. Pedro Raul não conseguiu desenvolver um bom futebol também no Brasileirão e tem se tornado até reserva na equipe. E você, torcedor vascaíno, o que acha sobre isso? Comente aqui abaixo a sua opinião nos comentários do vídeo. O Vasco ainda de maneira mais recente tentou retomar o diálogo pelo meio-campista Christian Guanca em seus últimos dias de contrato com a equipe do mundo árabe. É isso aí, ele anteriormente foi citado no Vasco como um jogador que poderia se encaixar na função de meio-campista. Por estar também em fim de contrato, o jogador virou uma oportunidade de negócio sugerida principalmente para o Gigante da Colina, que passa por um momento em que procura um jogador de tal posição. Esta sim seria uma oportunidade de contratação de um jogador que está em fim de contrato em seus últimos dias e que já poderia chegar de graça para assumir função no Vasco e ajudar o plantel no meio de campo do técnico interino até aqui, William Batista. A informação foi repassada ainda pelo jornalista Lucas Moretti. O argentino de 30 anos de idade está no Al-Shabaab desde 2019. O atleta, juntamente com os seus empresários, realizaram pedidos em relação a valores que se distanciaram bastante do que o Vasco pretendia pagar pelo atleta. E isso, de certa forma, estagnou novamente toda a negociação. É um atleta que também fez as suas últimas temporadas pelo futebol da Arábia Saudita e no atual ano e temporada do futebol de lá, ele tem 32 jogos atuando com 13 gols marcados e também 3 assistências. Mesmo se tratando de um meia um pouco mais ofensivo, o jogador consegue muito bem chegar à área com a forma mais facilitada e isso tem uma tendência de que ele consiga assim marcar mais gols. É exatamente essa posição que ele é usado no Al-Shabaab, seu atual clube. Outro jogador deste mesmo setor que o Vasco realizou algumas conversas foi o meio-campista Léo Cittadini do Atlético Paranaense.
O meio-campista de 29 anos de idade tem sido pouco utilizado na equipe paranaense e por isso pode ser negociado com maior facilidade. O jogador teve em 2021 a sua temporada com maior número de jogos, onde conseguiu atuar em 53 partidas. No ano atual, ele perdeu um pouco mais do espaço e tem sido reserva por maioria das vezes em que está relacionado. O Vasco visualiza a oportunidade de Léo Cittadini estar também atuando pela mesma posição que Andrei já realizava pelo Cruz Maltino na área de meio de campo. E você, torcedor vascaíno, o que acha sobre esses dois nomes que estão sendo citados no Vasco? Comente aqui abaixo a sua opinião a respeito deles. Ainda em meio à apresentação do novo reforço do Vasco, o atacante Serginho, o diretor Paulo Brax foi quem foi a atenção dos holofotes ao assunto do novo treinador do Gigante da Colina para as próximas partidas. Abre aspas. O treinador do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2023 para o restante da temporada será um profissional que temos convicção de sentar aqui e fazer o trabalho, de conseguir corrigir o que tem que ser corrigido. Quando tivermos essa convicção, ele será apresentado, fecha aspas, disse ainda o responsável pelas contratações no Vasco. Até agora, quem vai segurando as pontas no Gigante da Colina é o interino William Batista, que já comandou o primeiro jogo contra o Cuiabá, onde saiu vitorioso, e agora se prepara para enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, que também provavelmente estará sem técnico para esse jogo, já que Luiz Castro deve rumar para o futebol da Arábia Saudita. O apresentado do dia, o atacante Serginho, falou sobre o desconhecimento dos torcedores em relação a ele. Abre aspas, às vezes é melhor estar surpreendendo do que até mesmo decepcionando. Tem muitos exemplos de jogadores que ninguém conhecia e estão indo muito bem, fecha aspas, disse ainda o jogador que foi apresentado no Gigante da Colina para a temporada de 2023. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.